Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 25º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, esse trabalho, essa epopeia pela história da capital de Goiás, contada por meio daqueles que a administraram. Desde que a cidade veio, que a capital veio, a nossa querida, que mora no coração, patrimônio da humanidade, Vila Boa, até os dias atuais. Todos aqueles que sentaram na principal cadeira de Goiânia têm a sua história contada, que por meio da sua história pessoal, contamos a história da cidade. Meu companheiro de vida, e além de vida, nessa epopeia, nessa trajetória de Goiânia, o poeta, escritor, pesquisador e principalmente meu pai, o Birajara Galli. Seja bem-vindo, pai. Oi, filhinho, beijos, né? Caminhando nessas águas, né, filho? Né? A água já contemporânea, né? Da política goianiense. Exato. Caminhamos bem, né, Pablo? Muito bem, chegamos ao século XXI, pai. A eleição do ano 2000, cujo prefeito assume em 2001, já no século XXI, professor Pedro Wilson, foi quem venceu a eleição de 2000. Pai, perfil biográfico, quem era professor Pedro Wilson? Pedro Wilson é goiano, da pequena cidade de Mazargão, ali pertinho da cidade conhecida, né? Como a cidade dos pomares, das fartas frutas, principalmente das jabuticabeiras, da cidade de Morrinhos. Né? Lá, Pedro Wilson nasceu no dia 24 de fevereiro de 1942, filho de Pedro Luiz Guimarães e Maria José de Oliveira. Pedro é graduado, tem uma dupla graduação superior em Direito e em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, concluindo os dois cursos, respectivamente, em 1968 e em 1969. Então, logo que concluiu, Pablo, esses dois cursos, né, passou a ministrar aulas na, então, Universidade Católica de Goiás e, posteriormente, Pablo, ele ocupou o nobre, o honroso cargo de reitor da instituição entre 1985 e 1988. E, de uma forma merecida, muito justa, no dia do seu aniversário de 70 anos, ou seja, em 24 de fevereiro de 2012, não vou deixar o Pedro assim tão mumificado no tempo, muito pelo contrário, uma pessoa dinâmica como que ele é. Em 2012, 24 de fevereiro de 2012, ele foi laureado com o título de doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, ele tem uma belíssima carreira e reconhecida carreira acadêmica, né? Casou-se com a professora universitária Maria Tereza Canezin Guimarães, com quem teve duas filhas, Paulo. Vida política. A sua vida política teve início no período estudantil de nível secundário, acadêmico, liderando em Goiás a Juventude Estudantil Católica, conhecida como a sigla JEC, e, posteriormente, já como acadêmico universitário, presidindo o Centro Acadêmico 11 de maio da Faculdade de Direito da UFG. Nos primeiros passos da abertura política, em 1979, Pedro presidiu o Comitê Goiano pela Anistia, que defendia a anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do regime militar. Trabalhar, isso é uma marca da história de Pedro Wilson Guimarães, né? Trabalhar pelos direitos humanos, né? Sempre fez e continua ainda em 2020 fazendo parte da sua trajetória. Vida partidária. Em 1980, foi um dos principais fundadores do PT em Goiânia. No ano seguinte, em 1981, presidiu o PT em Goiás, presidindo o partido novamente em 1988.
Em 1900... Pois não, Pablo. Segue o jogo, pai. Só mudei de Então lado. Então, continuemos. Em 1992, elegeu-se vereador por Goiânia, pelo PT e toda a sua trajetória pelo PT. Para, em 1995, deixar a vereança para assumir, eleito, uma cadeira na Câmara Federal, sendo o único deputado federal eleito pelo PT em Goiás. Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, nas eleições de outubro de 1996, acabou sendo preterido por Valdir Camacho. Na disputa interna do partido, então, Valdir Camacho, né, apoiado por Darcy Accorsi. Então, foi o primeiro momento, né, Pablo, de uma disputa interna com quem nós tratamos no episódio anterior do Darcy, né, que, por um ato de Dom Fernando, arcebispo de Goiânia, foi ao Rio Grande do Sul, né, e trouxe para o nosso estado o Darcy, a sua esposa. Né? Então, foi um primeiro momento de divergência política entre os dois, né, dentro do mesmo partido. Já no pleito de outubro de 1998, reelegeu-se deputado federal. Novamente, o único eleito pelo partido, ou seja, ser pelo PT. Agora vamos, Pablo, para o Pedro Wilson, né, prefeito de Goiânia. Pai, deixe-me só contar um pouquinho da história da eleição do ano 2000. Você vai falar da política ou você já vai entrar direto na administração? Por favor, Pablo, por gentileza. A eleição de 2000 foi uma eleição muito disputada. A gente tinha o Marconi Perillo no seu auge de popularidade, tinha acabado de vencer a eleição de 98, então estava realmente querendo vencer na capital. Bancou a candidatura de Lucevânia aqui em Goiânia, em 2000. O Darcy Accorsi, né, tinha um rical da sua administração. Com esse racha do PT, a gente contou isso na história de Darcy, no episódio dedicado à biografia de Darcy Accorsi. Ele sai do Partido dos Trabalhadores. Com a derrota de Valdir Camacho, o grupo do Pedro Wilson se impõe internamente e Darcy não vê espaço politicamente dentro do PT. Ele sai para ser candidato a prefeito de Goiânia em 2000 e ficam os três concorrendo. Pedro Wilson, Darcy Accorsi e Lucevânia disputando pau a pau quem iria para o segundo turno. Por um triz, que foi uma eleição muito disputada, o segundo turno se dá entre Pedro Wilson e Darcy Accorsi. Dois antigos companheiros de vida, né, trajetória de militância, de amizade, que a política em dado momento separa, e eles disputam na eleição do ano 2000, quando Pedro Wilson vence a eleição do ano 2000. O que acontece nesse contexto? A gente falou no programa do Darcy Accorsi, né? O Darcy começa a pular de sigla em sigla, não se reencontra politicamente de novo, até que ele volta para o partido já na gestão do Paulo Garcia, lá na frente. Mas foram alguns anos aí do Darcy Accorsi fora do Partido dos Trabalhadores, enquanto Pedro Wilson permanece como uma liderança expressiva até hoje, né? Hoje, sendo candidato a vice de Adriana Accorsi, a filha do Darcy. Então, as famílias se reencontram lá adiante. Lá adiante. Mas essa é a história da eleição 2000, uma eleição muito disputada, em que, por um triz, realmente, Pedro Wilson e Darcy vão para o segundo turno, o Lucevânia coladinha, e no segundo turno, Pedro Wilson acaba se impondo sobre Darcy Accorsi. Isso, Pablo. A eleição, o primeiro turno dela foi realizado no dia 1º de outubro de 2000. O Pedro Wilson, que teve como vice-candidata Linda Monteiro, do PPS, obteve 201.336 votos, ou seja, 37,19% do percentual de votos. Enquanto Darcy Accorsi, né, que foi com Pedro para o segundo turno, agora disputando pela sigla do PTB, que tinha como vice-candidato a prefeito Marcelo Augusto, do PFL, né? Que já foi uma aliança, né, estranha, né, da origem de Darcy Accorsi. Né?
Ele obteve 162.706 votos, né, contra os 201 mil e alguma coisa de Pedro Wilson no primeiro turno. Segundo turno, a eleição realizada no dia 29 de outubro de 2000, Pedro Wilson obteve 294.935 votos, ou seja, 55,77% do percentual. Enquanto Darcy Accorsi obteve 233.958 votos, com 44,23%, com uma diferença, Pablo, que cresceu para 60.997 votos. Né? Foi quando o PSDB também se posicionou, né? Não assim de uma forma explícita, mas apoiando o Darcy naquela eleição. O Darcy. Darcy, Pablo, não, acho que eu estou equivocado no meu raciocínio aqui. Que o PSDB acabou apoiando o Pedro Wilson. Confere, Pablo? Não, em 2004 que o Marconi declara apoio a Pedro Wilson quando o Íris vence. Em 2000, o apoio foi, de fato, a Darcy Accorsi. Então esse é o meu equívoco. Em 2000. Em 2004 que o Marconi apoia o Darcy, o Pedro no segundo turno, mas o Íris vence mesmo assim, não adianta o apoio do PSDB. Correto, então, Pablo. Passemos uma borracha nisso aí. Teve como candidatos, que você já se referiu, né, a Lúcia Vânia, né, que foi a terceira colocada no primeiro turno, do PSDB, o Mauro Miranda, representando o PMDB, a Isaura Lemos, representando o PDT, a Bianca Amaral, do PSTU, e o Orlando Alves, do PRTB. Em 2004, o Pedro Wilson buscou a sua reeleição. No entanto, ele foi derrotado, né, por Iris Rezende Machado, Pato, né, cuja feito, né, será contado já no próximo episódio, quando ele retorna não mais ao Palácio das Campinas, né, Pablo, já ao inacabado passe municipal. Algumas obras da administração de Pedro Wilson que realmente personalizam a sua administração foi o trabalho que ele fez com a educação infantil, que faz parte da sua história como educador, né, com a criação do CEIMEIS, que acabou virando uma referência nacional, tipo os Brizolãos, no Rio de Janeiro, né? Na época do Leonel Brizola. Né? Então, guardando as devidas proporções, foi um projeto, né, abraçado pelas administrações que sucederam a Pedro Wilson, né, de um projeto tão bem edificado, tão realizador. E também, Pablo, na área ambiental, a criação do Parque Macambira, Anicuns, que é considerado um dos maiores da América Latina e que deu origem ao Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, de especial atenção à preservação das nascentes de Goiânia. Então, é uma outra marca, é um outro legado. E tal qual Darcy Accorsi promoveu em sua administração a prática do orçamento participativo, Pedro Wilson também reviveu esse programa de consulta popular, onde aplicar, que obras realizar nos bairros de Goiânia, que é uma gestão, né, democrática, né, para ver o que a população gostaria que fosse feito, né? Não de cima para baixo, mas ouvindo as pessoas e realizando e fazendo um planejamento de obras para toda a Goiânia. Uma outra para a área da cultura também, Pablo, a edificação da lei de incentivo municipal, né? Que uma lei fantástica, né? Uma lei fantástica que desde 2001 vem apoiando os produtores culturais
goianienses, né? E que fez tão bem a cultura e continua ainda, né? Pois não, Pablo? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia é realmente uma referência, porque ela facilita realmente, ela trabalha com baixos valores, ou seja, ajuda principalmente quem está começando. Ela, ela, eventualmente, claro, medalhões da cultura goianiense conseguem acessar e tudo, mas pelos valores serem pequenos, ajuda muito quem está começando, chega de fato na ponta. E, além disso, é preciso elogiar a gestão do Sandro de Lima, na Secretaria Municipal de Cultura. Nesse momento eu estava começando a me envolver com produção cultural e tudo, e quando a gente olha para trás, e eu, muito jovem, ainda não tinha muitos elementos de vivência para comparar, você percebe o quão dinâmica foi a administração do Sandro de Lima na Secretaria Municipal de Cultura, pai. Goiânia aparecia, assim, tinha eventos, pai, quase que diariamente. O mês de outubro, óbvio que esse ano é um ano de exceção, por 2020, tudo, pelo que está acontecendo na humanidade, mas no mês de outubro você não sabia o que fazer. Da quantidade de eventos de música, de literatura, de teatro, de cinema, era uma efervescência cultural gigante na cidade, e o Sandro de Lima soube com sua equipe, naturalmente, soube trabalhar muito bem da experiência que ele já tinha na escola técnica. Eu conhecia, porque ele era professor de teatro da escola técnica. Então, já conhecia lá, né, de quando eu estudei, fiz no segundo grau na escola técnica. E ele levou muitas pessoas que trabalhavam na escola técnica para a administração municipal, que era o grupo, né, político e artístico, né, do Sandro de Lima. Então, realmente, a gestão da cultura cabe um destaque realmente, porque depois, hoje, analisando, você percebe que aqueles 4 anos foi de muita efervescência incentivada pela prefeitura. O que é que o poder público tem que fazer? Pegar o que acontece na sociedade e botar mais pilha, fazer aquilo ir mais longe. Foi o que aconteceu no ano 2000. Outro destaque, pai, o novo planejamento urbanístico da Praça do Avião, com a quadra de basquete, com a pista de skate. Isso também foi feito na administração do Pedro Wilson. Antes ainda era aquela Praça do Avião antiga, que tinha aquela bola em que o pessoal brincava com aqueles aviãozinhos, que eu nem sei o nome aquele avião de cordinha, que as pessoas ficavam brincando lá, que você me levava para ver quando eu era criança. Pois é, ainda dentro de um legado ainda, né? Do Luiz Rezende, quando caçado em 69, né? Quando a praça estava prontinha para ser construída. Então, é o legado do que Pedro Wilson encontrou, né, Pablo? E valorizou a praça, deu uma dinâmica moderna para ela, né? E não quebrou as asas do avião de Santos Dumont, muito pelo contrário. Não, e se observa que esse foi um projeto urbanístico que deu certo. Eu que sou cria do setor aeroporto, né? A Praça do Avião estava muito decadente. Final de semana dava medo de passar lá, entendeu? Com dependentes químicos, era um baixo astral. A reforma, ela ampliou o espaço, você viu, a construção daquele parquinho trouxe as famílias de volta para a Praça do Avião. Então, quando você passava, evidentemente, sempre 2020 é um ano de exceção, gente, mas você via no sábado, no domingo, as crianças brincando, o pessoal que sai da igreja, da missa da Praça do Avião, já para comer um sanduíche, naquela nova dinâmica dos pit dogs estarem aqui na parte de baixo da praça, que antes eles eram espalhados, não fazia tipo uma espécie de área de alimentação de shopping, meio coletiva, que fica bonitinho. Então, a construção do parquinho, da quadra de basquete, da pista de skate, de uma nova dinâmica ali para os pit dogs, aquela parte de exercícios físicos e tal, aquilo, as famílias do aeroporto reocuparam a Praça do Avião a partir dessa nova dinâmica, porque até então, infelizmente, ela estava entregada a dependentes químicos. É um dos legados do Pedro Wilson também, Papo. Como você falou, os dependentes químicos também, teve uma ótima atuação na área de saúde. E só para lembrar aqui do nosso setor do aeroporto, né? Virando o olhar aqui, estou olhando agora nesse momento para a Praça do Avião, está bem aqui o meu alcance visual, tão pertinho, né? E do outro lado aqui também, só como referência nesse setor, a Praça do Cartier, você conhece tão bem, Pablo, né? E que também sofreu toda uma redemolação, um trabalho na administração de Pedro Wilson. Então, foi uma administração conceituada, né? Perdeu a eleição, mas deixou a sua marca, deixou o seu trabalho. Tanto Pablo... Sim. Outra obra importante, ao início da Leste-Oeste. Entendeu? A Avenida Leste-Oeste começa a ser a concepção dela, e o início da obra começa na gestão de Pedro Wilson também. Esse viaduto
da República do Líbano com a independência, na verdade é uma trincheira, não é um viaduto, o termo técnico correto é esse, né? É uma trincheira que conecta lá na leste-oeste, no início da avenida, logo no início, já é um plano de Pedro Wilson. Ele vai com a leste-oeste somente até a Bernardo Sayão, mas é o início, aquela duplicação ali do antigo trilho, né? Onde o trem passava, vai até a Bernardo Sayão, aí todas as administrações seguintes vão crescendo na leste-oeste até virar uma via importante aí de fluxo de veículos dentro da capital. Então, Pablo, uma administração bastante atuante, né, dinâmica, e que merece essa lembrança e esse reconhecimento, né, tal qual merece o Sandro de Lima, né, esse reconhecimento como gestor cultural. A cultura goianiense, né, Pablo, muito deve ao Sandro de Lima, à boa vontade, né, da formação do prefeito, né, do prefeito, Pedro Wilson, e os seus colaboradores, de uma forma geral, que ninguém faz nada sozinho na vida, né, Pablo? Ninguém realiza nada sozinho. E outra coisa, Pablo, tão boa foi a administração de Pedro Wilson Guimarães, que logo após a sua derrota, ele foi eleito pela terceira vez, e bem votado, deputado federal por Goiás novamente. Né? Dessa vez não como único, mas com a companhia já de Rubens Ottoni. Depois, em 2010, já com o PT aliado ao PMDB, em Goiânia, né? Candidatou-se pela coligação, quando disputou sua segunda eleição com Marconi Perillo, em 2010, Pedro Wilson foi o candidato a senador pela coligação. E obteve, Pablo, um fantástico número de votos. Foram 871.910 votos. Né? Entretanto, embora houvesse duas vagas, né, ele não foi eleito. E foram eleitos nessa oportunidade ao Senado o Demóstenes Torres e a Lúcia Vânia. Já após a gestão presidencial do Lula, né, quando é eleita a Dilma Rousseff, o Pedro Wilson assumiu a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente. Já de volta a Goiânia, na dupla administração do petista, do terceiro petista, né, a assumir a Prefeitura de Goiânia, o Paulo Garcia, Pedro Wilson presidiu a Agência Municipal de Meio Ambiente e foi secretário de Direitos Humanos, Pablo. Então, é uma trajetória muito vitoriosa. E como você disse pouquinho antes, né? E agora, né, a história permite, né, torna possível um reencontro de famílias. Né? A Adriana Corse, candidata a prefeita de Goiânia, e Pedro Wilson, por sua vez, né, com toda a sua humildade, com todo o seu cacife, com toda a sua história, né, candidato a vice-prefeito em sua chapa. São as voltas da história, pai. Ótimo episódio, hein? Muito rico em detalhes, muita informação sobre a gestão, o legado da gestão de Pedro Wilson para Goiânia. E mais alguma coisa a acrescentar, pai? Ou vamos finalizar por hoje? Sim, Pablo. Quando a elaboração do nosso livro, da nossa antologia política, né, dos prefeitos, gestores de Goiânia, né, com certeza a biografia, o trabalho político, humano de Pedro Wilson será bastante enriquecido. Maravilha. Então é isso. Você tenha chegado, se caso você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então peço para que você deixe seu like, por favor. É importante o algoritmo do YouTube, da plataforma, reconhecer a sua interação para que ele faça esse vídeo chegar mais longe, para que outras pessoas que também se interessam por história sejam impactadas, tenham acesso a esse vídeo. Assim como eu peço para que você também compartilhe com seus amigos que gostam da história de Goiás, de Goiânia, do Brasil. Eu tenho certeza que eles vão gostar de toda essa série, essa playlist chamada Goiânia e seus prefeitos. No episódio que vem, vamos tratar novamente de Iris Rezende, contando um pouco da polêmica
história da eleição de 2004, que é uma das mais icônicas da história de Goiânia. Pai, um beijo e até a próxima. Até mais, filhinho. Um beijão.